Bom dia, boa tarde, eu sou Esther Mogilowski, do ICLEI, e eu vou moderar a sessão de hoje. O evento de pitch é organizado pela sexta vez, e eu fiquei super empolgada de poder moderar. Acredito que seja um exercício de aprendizagem muito útil e muito empolgante tanto para as pessoas que estão apresentando o pitch de suas ideias e ouvir as expectativas dos especialistas e também para os parceiros financeiros, para melhor entender as necessidades locais. Hoje, após essa apresentação, nós vamos ter um discurso de boas-vindas e depois nós vamos ouvir 3 diferentes oportunidades que são relevantes para as regiões. Vamos ter uma curta sessão de Q&A e depois a parte mais empolgante, que são os pitches do projeto, em que nós vamos ouvir de diferentes grupos suas diferentes ideias e diferentes projetos, e também obter o feedback sobre esses projetos. Depois nós vamos voltar para a sala principal, onde os moderadores vão reportar o que aconteceu nos grupos, e depois vamos finalizar a sessão com Andy Deacon, o diretor do GECOM. Antes de nós, então, iniciarmos o evento, eu gostaria de falar algumas palavras sobre isso, sobre o nosso programa de ações transformadoras, que foi lançado com o objetivo de envolver os governos locais e regionais e dar acesso a financiamento aos projetos. O TAP é um pipeline de projetos. Eles, no momento, têm 70 projetos no pipeline com 1,5 bilhões de euros de potenciais investimentos. E vocês podem ver o endereço do website no slide. Os pitches que vocês vão ver hoje são parte do pipeline do TAP. Eles passaram pelo processo de triagem e mostraram um alto poder transformador. Então, com esse evento de hoje, eles pretendem se aproximar mais do objetivo final, que é obter o financiamento para seus projetos. Nós não conseguiremos fazer isso sozinhos. O TAP tem 16 parceiros que estão apresentados aqui nesse slide. Vemos que é uma parceria muito diversa de agências das Nações Unidas, especialistas técnicos, e eles também têm parceiros de financiamento, sem os quais também esse evento de hoje também não teria sido possível. E aqui nós enfatizamos os projetos que o ICLEI também faz parte, juntamente com o C40 e outros, implementados em 9 países e 23 cidades. Nós tentamos ajudar esses países e cidades com o planejamento urbano integrado e implementação do seu benefício ambiental global. Com isso, então, eu quero passar para a Priscila Negreiros, que vai apresentar o discurso de boas-vindas. Priscila, você tem a palavra. Muito obrigada, Esther e Clay. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Daring Cities e fazer a abertura desse evento incrível, do qual eu tive a oportunidade de participar algumas vezes. A Esther já me apresentou, mas eu vou fazer novamente. Eu sou Priscila, eu trabalho para a Iniciativa de Política de Carbono. Nós chamamos de CCFLA, para quem não nos conhece. Nós somos a principal coalizão de múltiplos níveis e múltiplos stakeholders, fechando esse ciclo de projetos de clima. Nós, então, trabalhamos com cidades, clima e financiamento. Lucy também é a líder de investimento no clima, e nós, com isso, queremos elevar e rastrear os investimentos feitos para aumentar a coordenação entre os atores. Nós, então, queremos facilitar investimentos urbanos no clima e trabalhamos com diversas organizações que estão aqui hoje para mobilizar o financiamento para as cidades. E não é de surpreender, eu fiquei e estou muito feliz que essa edição do Daring Cities desse ano tem o foco em finanças, especialmente um tópico super importante para as cidades. Se você realmente quer alcançar a mudança climática e rastrear essa crise climática. E essa sessão específica
é muito necessária. As cidades foram muito impactadas pela crise do coronavírus e já enfrentaram, estão enfrentando mudanças enormes. O aumento de custo de vida, por exemplo, que a maior parte de nós já está sentindo, e isso impactou toda a sociedade e a cidade especificamente. A mudança climática precisa continuar a ser priorizada. Nós continuamos, então, a ver que, diante de todos esses desafios, as cidades continuam a ter restrições de capacidade, barreiras financeiras. Em geral, os governos e municípios não conseguem encontrar toda a infraestrutura necessária sozinhos para responder às mudanças climáticas devido a restrições orçamentárias e, às vezes, também alto nível de dívida. Muito frequentemente tem uma capacidade limitada de preparar projetos de infraestrutura. Então, acho que é por essa razão que sessões como essa são extremamente importantes. As cidades têm que ter aquilo que nós chamamos nesse setor de projetos que estejam prontos para investidor. E elas não conseguem fazer isso sozinhas. Eu quero enfatizar o papel de instalações de preparação de projetos. Primeiro, elas podem ajudar as cidades a enfrentar muitos desafios que eu mencionei ao desenvolver projetos investíveis, por assim dizer, trabalhando no design de projetos, e algumas dessas instalações de preparação de projeto estão envolvidas em todos os estágios e algumas são especializadas em certos estágios. Nós temos muita presença de PPFs na prestação de suporte para esse processo. No CCFLA, nós temos trabalhado no sentido de identificar, coordenar e acelerar o trabalho dos PPFs. Fazemos isso através do grupo de operações de preparação de projetos. E nesse grupo, nós queremos conscientizar e tentar conectar cada vez mais o trabalho das PPFs. E certamente é algo que vai acontecer durante a sessão hoje, onde nós temos muitos desses parceiros aqui ouvindo os projetos da TAP e também tentando levar para outras PPFs. Na CCFLA, nós desenvolvemos muitas coisas junto com os nossos membros. É um diretório de PPFs que eu gostaria de convidar todos vocês a visitar no nosso website. A ideia é ter um lugar onde as cidades e outros stakeholders possam identificar potenciais parceiros para suportar ou para apoiar seus projetos no estágio de preparação, mas também temos trabalhado em diversas outras frentes, harmonizando formulários para ajudar as cidades a entender informação e com contato com suporte a projetos e também tentando trabalhar mais localmente, como nós fazemos com o ICLEI e também outros parceiros no México, e queremos também expandir para outras regiões. Bom, nós precisamos fazer muito mais, e esse workshop de hoje é um excelente exemplo de como é que nós podemos cooperar e aumentar o impacto e a efetividade das PPFs, as instalações de preparação de projetos. E vou parar por aqui, porque eu quero ouvir os projetos e eu estou muito feliz de saber sobre todos esses projetos. E, bom, eu passo de volta, então, a palavra para vocês. Tenha uma excelente sessão. Obrigada, Priscila. CCFLA é um grande parceiro. Eu acabei de colocar aqui no chat o diretório, que é uma ferramenta muito importante. E falando sobre as PPFs, as instalações de preparação de projetos, eu gostaria de agora convidar o Rodrigo Perpétuo, o diretor executivo do ICLEI, para moderar a próxima parte do nosso evento. E vamos falar sobre as oportunidades que existem. Rodrigo, a palavra está com você. Muito obrigado, Esther. É um prazer e uma honra estar aqui nesse workshop de pitch no Daring Cities de 2022, com todos os parceiros e com as cidades, com os bancos de desenvolvimento e as instalações de projetos, as PPFs, como a Priscila explicou. Eu estive no nascimento da iniciativa TAP, na COP21, em Paris, quando eu trabalhava para o governo de Minas Gerais,
E, na verdade, eu coordenei o primeiro projeto TAP da plataforma sobre infraestrutura hídrica e de sanitização. Eu quero começar com 3 pontos que são muito importantes para facilitar essa redução dessa lacuna nas possibilidades dos governos locais de acessar os fundos necessários para a implementação. O primeiro aspecto que eu quero destacar, nós vamos ouvir novamente isso na COP27, que é a urgência da implementação, o foco na implementação. E para implementar bem, os governos locais precisam se comprometer, precisam desenvolver as suas capacidades técnicas e precisam dos recursos financeiros. Nós vemos que existe uma nova função, um novo papel para a rede de governos locais e cidades. Essa nova função foi percebida pelos novos arranjos que nós podemos ver, por exemplo, nesse evento, e é claro que também novas plataformas que estão aparecendo, como a Aliança Latino-Americana de Bancos de Desenvolvimento Subnacionais, do qual o ICLEI é parceiro e membro, e o Laboratório de Inovação de Finanças, que nós também fazemos parte como membro, como ICLEI no Brasil. O ICLEI tem muita preocupação em todos os lugares do mundo, com todos os seus membros e parceiros, uma preocupação de inserir a bancabilidade ou a capacidade de investir nos projetos no mundo. Alguns exemplos, Amazônia pelo Clima, por exemplo, a Priscila e muitos de vocês foram parte desse projeto como mentores, nós podemos escolher um projeto bancável e a cidade de Palmas foi escolhida como um excelente exemplo de como lidar com a conformidade climática e trabalhar em capacitação e bancabilidade nas cidades. E também a energia renovável que está sendo implementada na Argentina, estamos desenvolvendo esse foco na questão de bancabilidade. Então, as perguntas, antes de apresentar nossos convidados e panelistas, são: quais são as oportunidades disponíveis para os governos locais nesse ecossistema de finanças? Não apenas o ecossistema financeiro, mas não apenas o ecossistema climático, mas financeiro. Como é que podemos acessar essas oportunidades melhor e mais rápido? E como apresentar os projetos para os bancos e as empresas que detêm o capital privado? Então, para responder e tentar encontrar formas de responder essas perguntas, eu gostaria de convidar Julia Macanio, que representa, juntamente com Augustin Maria, o Gap Fund. Ela é uma economista sênior no Banco Europeu de Investimento e ela lidera o secretariado do EIB, o do Gap Fund, desde 2021. Ela tem um PhD em desenvolvimento sustentável com foco em economia ambiental. E Augustin é um especialista urbanista sênior e ele foca em gestão de risco de desastres e suprimento hídrico. Ele tem uma graduação em engenharia e um PhD em economia. Também temos Rafael Macano. Ele representa o Fundo de Investimento Municipal e também é líder do UNCDF, o Fundo de Desenvolvimento Capital das Nações Unidas, para aumentar a capacitação das cidades de acessar fontes de capital. E Pablo Lopes, que representa o CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Ele é especialista sênior em desenvolvimento urbano, coordenador da unidade de desenvolvimento urbano no CAF, e ele coordena as Cities with the Future Initiative. Ele é especialista em planejamento urbano e infraestrutura financeira. Eu acho que nós vamos ter 3 excelentes apresentações e depois um tempinho para perguntas e respostas antes do pitch.
Então, Júlia e Augustinho, vocês podem iniciar. Vocês têm a palavra. Tem muitas coisas que foram faladas sobre o Gap Fund e nós queremos compartilhar hoje algo que resuma o que o Gap Fund faz. Primeiro, então, temos que definir o gap. Sabemos que há uma necessidade imensa de investimento climático nas cidades e, de acordo com as últimas estimativas, elas falam sobre mais de 90 trilhões de dólares, dos quais 4,5 exclusivamente para a preparação de projetos. Por outro lado, no outro lado, nós temos um aumento de fluxo em direção ao financiamento urbano para o clima. E isso é feito não só pelo WB, EIB, mas também os atores privados. Todo mundo aumenta o seu comprometimento com o financiamento climático. No meio, nós temos o gap, a lacuna. Apesar de nós termos investidores com capital para investir nesses projetos, uma alta demanda por parte das cidades e também algumas instalações de preparação de projetos que existem, na verdade são muitas, em diversas geografias que ajudam a eliminar ou diminuir essa lacuna, na verdade existem ainda de projetos que não seguem adiante da fase de conceito até a fase de financiamento. E é aí que o Gap Fund tem o seu principal foco. Nós tentamos aqui resumir o ciclo de preparação de projetos que vai de planejamento, estratégia de desenvolvimento e até chegar à implementação. E o Gap Fund tem um foco específico nos primeiros 2 estágios desse ciclo em que nós vamos de planejamento e desenvolvimento estratégico até a definição de projeto e a pré-factibilidade, com a ideia de que há diversas instalações de preparação de projeto que já existem. Nós queríamos fazer algo que fosse além e complementasse aquilo que já existe. Então, a decisão foi nos concentrarmos nos estágios preliminares da preparação de projeto, porque é aqui que muitos projetos acabam se perdendo, especialmente no nível municipal, por diversos fatores, incluindo capacitação local, recursos e também o tempo para preparar esses projetos adequadamente. Nós vemos que esse é o tipo de lacuna, o tipo de gap em que nós devemos nos concentrar mais. Obrigado, Julia. E a questão, então, é quem é que pode receber o investimento do Gap Fund e como? Primeiro, o Gap Fund recebe solicitações, inscrições, as cidades então podem ir até o website do Gap Fund, citygapfund.org, e baixar um formulário e enviar uma expressão de interesse a qualquer momento. As cidades elegíveis a receber o suporte do Gap Fund são as cidades localizadas em países que estejam na lista da OCDE de recipientes de assistência oficial. Os projetos, para serem elegíveis ao suporte do Gap Fund, têm que ter um potencial de ação climática específica em termos de mitigação, adaptação e etc. Tem que haver também uma responsabilização clara no nível local, e isso pode ser apresentado pelos governos municipais ou por empresas de serviços públicos e níveis mais altos de governo em parceria com os governos municipais. A dimensão urbana é muito importante. E então, como a Júlia mencionou, o projeto deve estar nos estágios preliminares de preparação de projeto em que o Gap Fund se concentra. Em termos de setores, o Gap Fund dá suporte a todos os setores urbanos, incluindo a eficiência energética e infraestrutura urbana, a energia renovável, geração de energia renovável, gestão de resíduos, espaços verdes e prédios verdes. Nós também temos o programa de investimento em urbanização eficiente e outros. O que o Gap Fund oferece é, nessas intervenções
no estágio preliminar de preparação de projeto, o Gap Fund pode dar apoio a qualquer uma dessas atividades ou uma combinação delas. Nós podemos dar suporte ao desenvolvimento de estratégias climáticas para cidades, podemos dar também suporte a programas de capacitação para desenvolvimento urbano, podemos também dar suporte à priorização de investimentos, uma vez que as estratégias tenham sido desenvolvidas, também a definição de conceitos de projetos, a identificação de estrutura financeira adequada, fazer uma conexão com PPFs, as instalações de preparação de projetos e também tentar preencher alguns gaps específicos na preparação do projeto. Bem, nós não temos muito tempo, mas nós queremos dar a vocês uma ideia do tipo de projeto que nós já estamos dando, a que nós já estamos dando suporte. Então, vou rapidamente compartilhar aqui alguns exemplos. No caso de Bombela, na África do Sul, nós demos suporte à implementação do plano de gestão de águas de temporais. A cidade já tinha um plano, mas eles queriam desenvolver um arcabouço de implementação, e é isso que o Gap Fund dá suporte. Em relação ao Banco Mundial, acho que em Pristina, no Kosovo, o foco é na avaliação de planos resilientes de desenvolvimento de baixo carbono. Eles têm uma linha base para a pegada de carbono de Pristina e também o desenvolvimento de emissões de GHG, identificação de cenários alternativos, avaliar planos de desenvolvimento disponíveis, identificar também a preparação preliminar de investimentos para o desenvolvimento de resiliência climática e baixo carbono em certas áreas piloto. Outros exemplos, nós temos Bogotá, na Colômbia, em que nós damos suporte à eletrificação da frota de ônibus escolares e, basicamente, utilizando isso como piloto, a cidade quer usar isso como um piloto para identificar modelos de negócio que podem funcionar e podem ser, talvez, estendidos à totalidade da frota de transporte público. Então, estamos trabalhando em desenvolver um roadmap para a implementação desses ônibus, etc. Em relação também a transportes, nós temos San Miguelito, no Panamá, em que nós temos um empreendimento orientado a transporte público, com foco em estações de bondes. Isso inclui a identificação de investimentos prioritários, a definição de potencial para a eficiência energética em prédios públicos e também a priorização de soluções de investimento e identificação de potenciais mecanismos de financiamento. O último exemplo, agora nós vemos setores específicos como resíduos, como nós falamos antes, no nível estratégico, temos intervenções no nível estratégico e também no nível do projeto. Na Índia, temos cidades em Karnataka, no nível de projeto, na Guatemala, o Gap Fund dá suporte a um estudo conjunto para tratamento de resíduos orgânicos. E agora, no último slide, no setor construtivo, nós temos um exemplo em Podgorica, Montenegro, onde nós temos telhados e fachadas verdes em prédios públicos e um estudo também sobre domicílios resilientes e energia eficientes com foco em habitação de baixa renda por parte do governo. Isso nas Maldivas. Esse era o nosso último slide. Nós gostaríamos de finalizar a apresentação agradecendo a todos e todas e lembrando vocês de, por favor, visitar o website do Gap Fund e compartilhar suas ideias ou perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigado, Julia, Augustin. Essa foi uma excelente oportunidade, uma oportunidade bastante nova para cidades e governos locais, e vocês ofereceram exemplos excelentes aí de como os financiamentos estão evoluindo tão bem. Tenho certeza que temos outras cidades, como Rosário, por exemplo, que estará aqui nesse workshop de pitching, que também estão desenvolvendo não só os projetos, mas também suas estratégias climáticas, né? Então, muito obrigado.
Eu me esqueci de falar dos panelistas. Quando eu ligar a minha câmera, vocês vão saber que o tempo de vocês está acabando, então vocês podem já começar a concluir. E é um prazer agora convidar Shaffer Makano para apresentar o IMF, que é um novo arranjo que traz excelentes oportunidades para cidades no sentido de acessar instrumentos de financiamento. Shaffer, você tem a palavra. Muito obrigado, obrigado, Rodrigo. É um prazer, obrigado pelo convite. Eu vou apresentar o Fundo de Investimento Municipal Internacional. E eu quero agradecer aos nossos parceiros que se uniram a nós com o CLG, FMDV e ICLEI. Antes de seguir adiante, eu queria mencionar o fato de que o ICLEI, o TAP, como pipeline, agora está integrado na capacidade de acesso a fundos de investimento municipais. E com isso, então, gostaria de iniciar com o próximo slide. Dizendo que nós temos uma perspectiva muito específica em relação a como os projetos municipais são vistos. E aqui, nós somos uma entidade nas Nações Unidas, nós nos concentramos em dois objetivos de desenvolvimento sustentável. Cidades, e segundo, o clima, a capacidade de combater os impactos das mudanças climáticas, que é o ODS 13. A ideia é tentar, ao máximo possível, nós sabemos que é muito difícil, tentar acelerar a implementação do Acordo de Paris. E com isso, é importante, já de cara, nós termos um objetivo muito claro. Esse é um fundo privado, e eu vou descrever a estrutura desse fundo no decorrer dos meus slides. E dessa forma, sendo um fundo privado, ele investe pensão e em seguros e outros pools financeiros que têm um pano de fundo fiduciário, mas fazemos isso de forma que possa também estar dentro das agendas de desenvolvimento das cidades. E com isso, então, é importante entender que ele é projetado como um capital a ser retornado e não como uma bolsa, por assim dizer. Falando da perspectiva das Nações Unidas, as cidades intermediárias tendem a confundir esses dois aspectos. Esse segundo ponto já mencionei sobre como nós apoiamos as cidades em certos países para que possam atender os requisitos e a implementação do Acordo de Paris. Gostaria de falar também sobre esse último ponto, sobre a nossa capacidade de apoiar as cidades nos mercados de capital como um todo. Como o Rodrigo disse lá no começo, não se trata apenas de uma oportunidade, mas como as cidades podem ter acesso ao capital. Portanto, nós acreditamos que nossa iniciativa, a iniciativa que agora estamos implementando, é um fundo específico que estamos aqui discutindo. Entretanto, é importante apoiar as cidades para que tenham acesso ao capital no geral, como um todo. E vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vamos ao próximo slide. O nosso fundo é estruturado em duas camadas. Essas duas camadas, uma delas é baseada na assistência técnica e a outra camada é o fundo de investimento. E é bem semelhante ao que a Júlia e os colegas apresentaram.
É muito importante ter aí essa parte de assistência técnica para que os projetos estejam preparados para a bancabilidade e também para nós que atuamos nas finanças municipais. Nós, então, fazemos esse preparo e atendemos outras necessidades que as cidades têm para que os projetos tenham êxito. Depois do projeto ser bancarizável, está preparado, então, aí passamos para a camada de investimento do nosso processo. O fundo de investimento em si é gerenciado pela Meridian, que fica baseada em Paris. O seu objetivo é de conceder 350 milhões de euros e tem estruturas de capital que são mescladas. Nós temos DFI e temos um sistema de financiamento puro. Como eu disse antes, vem do nível fiduciário de fundos, com fundos de pensão, por exemplo. Nós estamos no processo de criar uma janela do balanço patrimonial que temos na UNCDF, trabalhamos de perto com o ICLEI com isso, para trabalhar com soluções em pequena escala para projetos transformadores, especialmente aqueles menores, de 3 a 5 milhões e abaixo desse valor. Eles têm problemas em ter acesso a capital porque, sim, são projetos pequenos. Próximo. Aqui nós temos os setores que nós avaliamos. É semelhante ao que o fundo GAP utiliza o CFF, por exemplo. Olha, nós tratamos de transporte, infraestrutura, energia, segurança alimentar, desenvolvimento da terra, energia e utilidades, gestão de resíduos. É isso que nós abarcamos para passar a transição de cidades verdes, investindo não apenas em novas moradias, mas, na verdade, utilizar as moradias que já temos para que se tornem eficientes do ponto de vista energético. Próximo. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês o processo de investimento. As cidades vão se candidatar e é importante que compreendam, então, esse processo. Nós temos que ler da esquerda para a direita. As cidades vão se candidatar, vão chegar aqui à primeira etapa, que é a seleção das cidades. Nós temos critérios bem rígidos e que ficam publicados no nosso site, no site da UNCDF. Nós podemos passar um link no chat para o nosso website, porque a chamada para propostas ainda está aberta. E depois das cidades terem passado, então, por essa fase, terem sido selecionadas, aí estarão elegíveis para receber assistência técnica. E depois de estarem, então, preparadas, chegando ao nível de bancarização, de serem aí avaliadas pelos bancos, aí o nosso parceiro Meridian entra em ação e vão verificar aí quais são capazes de receber o capital, com base nos critérios da Meridian. Como gestores, eles têm que tomar decisões com base nas métricas do projeto. E isso é independente da avaliação da UNCDF ou de seus parceiros. Próximo. Aqui nós temos o processo de candidatura. Eu acho que a Cecília já compartilhou o link. Mas, por gentileza, visitem o nosso website, é o item número 1, que podem ver. O número 2, aqui o item número 2, por favor, entre em contato com a equipe de finanças do ICLEI, com a Esther e os seus colegas. Estão muito bem familiarizados com esse processo, então é bom que entre em contato com eles. Eles são uma parte integral importante do nosso processo. E é importante também saber que nós temos que garantir que o projeto tem que estar apoiado no nível da CD. Existe uma matriz, na verdade, de critérios. E se houver perguntas, por gentileza, podem enviar para esse e-mail que está aqui para obter os seus esclarecimentos. O próximo.
Nós temos aqui o nosso conselho, se você quiser se candidatar e ter uma candidatura fortalecida. Essas informações também ficam disponíveis no nosso site e nós publicamos também os detalhes de como o nosso processo funciona. O processo para se candidatar, conforme ele está transcorrendo, você consegue visualizá-lo. Se você entrar lá na sua conta online, você consegue visualizar o processo de aprovação. Próximo. Vou parar por aqui e gostaria de agradecer-lhes, agradecer o Clay e o Rodrigo. Passo de volta para você, Rodrigo. Muito obrigado, Jaffer. É um acordo bem novo e esse acordo reúne os governos locais e as redes como o ICLEI, a UNCDF, a UCLG, um novo método de disponibilizar capital para os governos locais. É novo e claro que requer o compromisso com a agenda dos ODS, como nós pudemos ver, requer aí a capacidade técnica, a capacidade fiscal também, e vou passar a conhecer as garantias que os governos locais também têm que passar ao setor privado para acessar os fundos. Você falou um pouquinho sobre isso. E também isso tudo leva à implementação, e é isso que desejamos ver. Queremos ver mais isso em grande escala sendo aplicado nos governos locais. Muito obrigado novamente. Então, agora é uma grande satisfação de convidar o meu querido amigo Pablo Lopes, da CAF, do Banco de Desenvolvimento Latino-Americano. Senhor Pablo Lopes. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. E muito obrigado, agradeço pelo convite para participar desse evento tão importante. É um evento muito relevante para nós. Que bom poder compartilhar com vocês o que nós estamos aí repensando do ponto de vista organizacional para atuar na América Latina. E vou fazer uma apresentação bem rápida e depois vou deixá-la à disposição para esclarecer os pontos que quiserem esclarecer. Bom, para nós, desde o ano passado, há uma nova diretiva no CAF. Nós temos um novo corpo gestor que assumiu com esse mandato, um mandato bastante específico. Ou seja, transformar a CAF como sendo o Banco Verde da América Latina e o Banco da Recuperação Econômica para a América Latina. Isso é bastante importante para nós. Por conta desse diálogo que nós temos, nós estamos avaliando as oportunidades para os governos locais, especialmente para as cidades, governos municipais. Então, há uma série de regras que foram estabelecidas para podermos trabalhar nessa esfera. Todas as operações e atividades do CAF são focadas nessa ideia do Banco Verde, o Banco da Recuperação Econômica. Então, nós, como banco, nós temos os nossos pilares originais, que foram o desenvolvimento sustentável, a integração regional também. Esse foi o objetivo quando o banco foi criado lá na década de 70. E ainda é, claro, são os pilares fundamentais do banco. Mas, como eu disse, a partir do ano passado, houve uma ênfase muito grande em tentar transformar esse banco num banco verde para os próximos 5 ou 6 anos. Há várias metas específicas que existem para cumprirmos esse objetivo. E também para contribuirmos com a recuperação econômica dos países da América Latina, levando isso em conta o impacto da pandemia. E do ponto de vista transversal, há outros pilares da estratégia. Por exemplo, gerar um impacto concreto nas operações e conseguir medir esse impacto. Esse é um dos mandatos que nós temos para os próximos anos. E também ter uma boa prática corporativa, uma boa governança e levar as boas práticas às administrações públicas nacionais, subnacionais e locais. E há o terceiro aspecto que é muito importante também, na nossa visão estratégica,
que é contribuir para a geração e disseminação de conhecimentos específicos para os governos públicos, especialmente aqueles de esfera local, levando ali todas as soluções possíveis que são encontradas quando queremos abordar os problemas tradicionais da cidade, mas claro, com esse enfoque mais verde. Então, temos que levar tudo isso em conta, porque nós definimos os instrumentos que vamos disponibilizar para os governos e para as cidades, governos municipais. É uma agenda nova, ela é renovada. Nós vemos aqui, então, essa ideia de verde. É isso que temos nessa agenda. Nós temos o objetivo de dobrar a participação em projetos verdes na carteira global da CAF, e de 24% que temos hoje para 40% no ano de 2026. Esse é um grande desafio para nós. E, de certa forma, isso vai, na verdade, influenciar o financiamento ou os subsídios para a recuperação técnica, por exemplo, vai influenciar aí a questão de subsídios. Essa agenda verde quer transformar esse banco no banco verde, claro, e ela é baseada em ações concretas, que estão destacadas aqui no slide. Promover a transição energética, apoiar o reflorestamento de áreas que foram desmatadas, reduzir a pegada de carbono em todos os setores econômicos, e incluir os critérios de sustentabilidade em todas as operações nas quais atuamos. Claro que antes isso estava presente, mas estava presente dentro de um conjunto de elementos que nós avaliamos nos projetos. Mas agora nós temos um mandato específico, isso deve estar presente em todas as nossas ações. A ideia também de continuar trabalhando no desenvolvimento de novos instrumentos financeiros. Neste momento, nós estamos alinhando aí um conjunto de novos instrumentos. Estamos aí trabalhando com parceiros, trazendo capital de mercados internacionais para investi-los aqui nessa região. Queremos trabalhar na promoção de infraestrutura resiliente, que busque mitigar os efeitos da mudança climática nas cidades. E também promover estratégias e alianças com os atores que trabalham nessa agenda. Afinal, nós somos um banco pequeno para todas as necessidades que temos aqui na região. Então, temos esse mandato forte de consolidar as alianças que a gente já vinha construindo. E, claro, alinhavar novas alianças com outros setores no futuro. Bom, aqui falando da recuperação econômica, o que isso tem a ver com a recuperação econômica na região? Existe esse mandato bastante forte também, ligado à parte privada do banco, o trabalho que o banco faz junto ao setor privado. Queremos trabalhar mais de perto com essa área, por exemplo, com os países da região, identificando, nesse caso, os instrumentos, oferecendo e propiciando as condições ideais para apoiar o trabalho do setor privado e também ampliar a participação nos mercados de capital locais, através de nossas atividades do banco, promover tudo o que tem a ver com o governo, especialmente o que está ligado à transformação digital do governo, do Estado. E no CAF, nós queremos abordar as questões de gênero e inclusão. É uma questão aí extremamente importante, levando em caso todas as operações que nós vamos estruturar e depois continuar com esse mandato histórico do CAF, continuar a promover a integração regional através de infraestruturas que possam gerar um impacto em mais de um país ou em mais de uma região, especialmente nas áreas de fronteira. Existe uma estratégia bem sólida que estamos acabando de desenvolver para trabalhar com os governos subnacionais, ou seja, para verificar aqui de que forma nós podemos interferir e ajudar os governos subnacionais, porque sabemos que, historicamente,
isso acabou ficando para trás no que se refere aí às operações com os governos nacionais e subnacionais. Aqui nós temos os produtos e serviços que hoje nós oferecemos, nós destacamos 2 que são os mais usuais, que nós temos com os governos locais, que são os empréstimos e as cooperações técnicas. Nesse momento, nós não temos um fundo dedicado aos governos locais. Estamos agora iniciando um projeto piloto junto à Colômbia. E sim, claro, queremos ampliar esse instrumento piloto para outros governos locais. Mas nesse momento, o que nós temos é o que vem listado aqui nesse slide. Eu acho que vale a pena destacar aqui, nesse slide, a facilidade que temos no CAF de trabalhar em conjunto com o setor público e o setor privado. Nessas áreas que são gerenciadas pelo setor público, pelo setor privado, para desenvolver projetos inovadores em conjunto com os governos. Bom, cada um desses instrumentos pode ser tranquilamente utilizado na esfera local, com os governos locais. Outra coisa importante para se destacar é que a gente está dando uma grande ênfase nas operações que estão voltadas para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós temos, portanto, uma participação muito importante no setor de água e saneamento. Uma participação menor nos outros ODS, mas nós queremos equilibrar a nossa participação. É por isso que nós estamos prestando atenção em todos esses projetos que vão permitir que a gente contribua para atender todos os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E, claro, queremos também poder medir o impacto real que nós temos em cada uma dessas áreas. Em termos de fundos e preparação de projetos, nós temos um fundo específico, sim, destinado para o setor de suprimento de água e saneamento. E esse fundo atualmente tem 30 milhões de dólares. E a ideia é poder ampliar o destino desse recurso financeiro para outras atividades no futuro, aí oferecendo recursos adicionais para outras atividades e outros setores. Para finalizar, gostaria de falar sobre esse assunto no qual estamos trabalhando de fato nas cidades. Aqui nós temos alguns problemas comuns que nós conseguimos averiguar nas regiões. Esses problemas estão ligados, por exemplo, com a agenda crescente dos governos locais, é um processo de descentralização que vem ocorrendo e que a gente vem testemunhando em alguns países da região. Nós precisamos aí de grandes responsabilidades e isso fica limitado pelos recursos. E pelo conhecimento também, estamos interessados então em interferir nesses 2 temas aqui no CAF. E o que nós estamos fazendo, está ligado ao planejamento urbano e em áreas bem específicas. Por exemplo, os espaços públicos, as moradias acessíveis, a ideia de espaços seguros, com seguridade social, seguridade do cidadão, que é uma agenda que também estamos desenvolvendo aqui na área de cidades no CAF, e tudo que está relacionado com a gestão da terra e também a questão de mobilidade e transporte sustentável. E queremos aprimorar a gestão urbana através do planejamento urbano e também através do aprimoramento das finanças locais. Bom, tudo isso está sob uma nova gestão no CAF, que é a gestão de desenvolvimento urbano e economias criativas, e isso envolve o habitat e a mobilidade sustentável. É aqui que nós abordamos esses temas de maneira ativa, trabalhando com uma agenda muito ativa, abordando todos esses temas. E há outras áreas também dentro do CAF. Há uma reorganização nessas áreas. E são hoje temas muito importantes para as cidades, por exemplo, inclusão e gênero, ação climática, também a área de desenvolvimento social e urbano e a área de infraestrutura, que tem um impacto nas cidades, claro.
especialmente a questão ligada à eficiência energética, à geração e utilização de energia, e também o que está relacionado com a gestão urbana. E agora, para concluir, gostaria de lhes mostrar aqui as categorias de financiamento. Vejam só, esses são os temas que nós financiamos no ciclo dos projetos. Bom, nós temos recursos para assistência técnica, também créditos, tudo isso busca apoiar os planos de investimento envolvidos com políticas, programas e projetos, e que cubram vários temas. E como eu disse lá no começo, sempre deve haver esse viés. Nós queremos medir o impacto ambiental através dessas operações, através desses projetos. Os recursos também podem ser alocados a certos investimentos na etapa de investimento, através dos empréstimos que nós concedemos para os nossos clientes. E também buscam fortalecer as capacidades institucionais. Isso está relacionado fundamentalmente com a capacidade de ter projetos superiores. Ou seja, essas são as questões mais relevantes que nós enfrentamos quando nós trabalhamos na estruturação e financiamento de projetos na América Latina. Queremos melhorar a capacidade de gestão das unidades que são encarregadas em implementar esses projetos. Basicamente, portanto, aqui nós avaliamos tudo isso em cada uma das solicitações. Vai depender da etapa do processo, onde o projeto está, se há mais ênfase ou não em cada uma dessas áreas, mas esses são os 4 temas que nós abordamos. A capacidade financeira, a capacidade técnica, a capacidade institucional e também, primariamente, nós queremos medir como nós estamos contribuindo para a sustentabilidade ambiental através desses projetos. Porque isso hoje tem um papel relevante, eu diria que determinante, na hora de decidir como nós vamos alocar os nossos recursos técnicos e financeiros para apoiar os seus projetos. Então, vou terminar por aqui. Não sei se falei muito rápido, mas fico aqui à disposição para responder às suas perguntas ou outras discussões. Muito obrigada. Muito obrigado, Pablo. Que bom ver aqui como a transição está acontecendo rapidamente e como o CAF está se transformando, de fato, num banco verde que fica atendendo à agenda de sustentabilidade, gerando aí campos de ação que estão muito bem alinhavados com direitos humanos e também com o conceito de cuidar. Bogotá tem a liderança de Cláudia Lopes, que é a prefeita de Bogotá. Também fiquei muito impressionado outro dia, quando eu participei da reunião do conselho do CAF, foi quando o CAF estabelecia a rede de biodiversidade aqui no Brasil. Foi um movimento que foi originado na Colômbia, depois foi para a República Dominicana e agora chegou ao Brasil. E também está ligado com a parte financeira, está ligado à questão de biodiversidade e adaptação. Foi feito na cidade de Niterói, no Brasil, é uma diretriz nova, um complexo muito importante aí de novas diretrizes para essa área. E a organização acaba de me informar que, infelizmente, não conseguiremos aqui abrir para perguntas e respostas, mas vocês podem enviar as suas perguntas e, junto às equipes e junto aos painelistas, vamos tentar responder as perguntas depois, para que ninguém que aqui fique sem tê-las respondidas. Muito obrigado aos 4 painelistas que estiveram conosco nessa sessão de oportunidade para esse workshop, para o pitch aí, Júlia, Agustin, Pablo e Jafé. Então, agora eu passo para Edgar Villasenhor, o diretor do ICLEI para a América Central e para o Caribe. Então, passo para o Edgar. Muito obrigada. Olá, bom dia. Obrigado. Problemas técnicos aqui de última hora. Obrigado e bom dia a todos e todas. Boa tarde, boa noite para quem estiver em outra parte do mundo. Vamos agora iniciar o pitching de projetos
nessa sessão sobre projetos de ações transformadoras. Isso é parte das atividades do Daring Cities 2022. E para mim é um prazer enorme estar aqui. Gostaria de agradecer a todos os organizadores, colegas do ICLEI, o júri, os conferencistas, os participantes, representantes de todas as cidades, tanto as que estão apresentando os projetos, quanto aquelas que nos acompanham para conhecer as experiências e benefícios dessa iniciativa. Essa sessão de pitching de projetos, centrada principalmente na Europa, a América Latina e Caribe, tem o objetivo de dar espaço para a promoção de projetos e ideias que tiveram a curadoria de especialistas em financiamento de diversas instituições. Nós temos a intenção de buscar um melhor entendimento sobre as oportunidades e requisitos para acelerar o financiamento e também melhorar o conhecimento sobre a apresentação e lançamento de projetos, ou seja, o pitching. É importante destacar o objetivo que os governos locais têm na aceleração de financiamento. Essa é uma realidade em todas as partes do mundo. Todos os governos locais têm um desafio, uma carência de recursos e eles tendem a ser projetos ambiciosos que requerem aceleração de financiamento. Conhecer que alternativas existem e muitas vezes falta esse conhecimento que permite a eles implementar esses projetos no nível local. E também é importante que haja ações e atividades que sejam realizadas para contribuir para a redução da mudança climática, porque como estamos falando, esse espaço dá oportunidade para os participantes de conhecer quais são as instituições que podem oferecer assistência técnica, bem como ajudá-las a melhorar os seus projetos e acelerar as distintas fontes de financiamento para a implementação de projetos mais ambiciosos. Os participantes que vão apresentar em breve são aqueles que, através de programas de ações transformadoras, demonstraram um conceito de projeto sólido e, através de sua avaliação, receberam assessoria para apresentar seus conceitos. Durante a rodada de apresentações, 6 cidades vão conhecer as áreas de oportunidade para seus projetos e vão melhor compreender critérios e expectativas de seus parceiros financeiros, o que lhes permitirá reforçar e melhorar suas propostas. Durante aproximadamente 1 hora, teremos 2 grupos de trabalho, onde cada cidade terá de 5 a 7 minutos para apresentar seu projeto para os jurados e também para receber recomendações personalizadas. Esse feedback levará 9 minutos por projeto, em que cada integrante do júri terá até 3 minutos para fazer seus comentários. O grupo 1 é moderado por Cecília Rivera, a Junior Officer do ICLEI, de Finanças Inovadoras, e terá a participação das cidades de Rosário, na Argentina, Monterrey, no México, e Buenos Aires, na Argentina. O grupo 2 será moderado por Joana Granados, consultora de Finança para o Clima e Resiliência de Cidades do GECOM. Esse grupo será composto pelas cidades de Berlim, na Alemanha, Chihuahua, no México, e São Leopoldo, no Brasil. Para quem está assistindo, vocês podem ir a qualquer um dos 2 grupos. Quem quiser ficar no grupo 1, com as cidades de Rosário, na Argentina, Monterrey, no México, e Buenos Aires, na Argentina, podem ficar nesta sala. Quem quiser participar do grupo 2, com as cidades de Berlim, na Alemanha, Chihuahua, no México, e São Leopoldo, no Brasil, terão que clicar no link que será enviado no chat. E ao fim da sessão, igualmente, deverão retornar à sala principal, novamente clicando no link que será igualmente enviado pelo chat. Com isso, então, eu os convido a quem for para o grupo 2, clicar no link e ficar aqui nesta sala quem participará do grupo 1.
ouvir a opinião dos cidadãos, daqueles que vivem em Buenos Aires especificamente. Excelente, Clara. E os outros participantes voltaram agora, estão conosco. Muito obrigado, foi um prazer ouvir as apresentações tão profissionais das cidades e os comentários dos membros do júri, também muito valiosos. Agora nós temos um espaço para os moderadores de cada um dos dois grupos terem 2 minutos para mencionar as principais recomendações e sugestões. E com isso, então, eu novamente passo a palavra para Cecília Rivera, que estava moderando o grupo 1. Por favor, Cecília. Muito obrigada. No grupo 1, nós tivemos os projetos de Rosário, dois da Argentina e um do México, e todos no setor de transporte. Projetos com objetivos claros, metas bem definidas. E no momento de apresentar, é importante levar em consideração, incluir claramente os próximos passos, as etapas e o tempo para a implementação, mencionar claramente como os parceiros e outros atores estão envolvidos nas diferentes etapas do desenvolvimento do projeto e, o mais importante, detalhar que tipo de atividade são necessários para o desenvolvimento do projeto como parte da assistência técnica e também do mecanismo de financiamento para conseguir mobilizar capital. Todos os projetos concordam que isso será parte da tarefa a realizar pós-evento. Obrigada. Obrigado, Cecília. E agora eu passo a palavra a Joana, que moderou o grupo 2. Muito obrigada. Nós tivemos uma conversa muito boa e tivemos 3 projetos, um da Alemanha e outro do México, Chihuahua, e um de São Leopoldo, no Brasil. O da Alemanha é de Berlim. O principal feedback para os projetos é que eles foram muito bem apresentados, muito bem estruturados, e que existe necessidade de esclarecer de início já o que o projeto está tentando alcançar e tornar isso bem claro de início. Também tem um pouco de informação a respeito de como é que os projetos chegaram ao estágio em que eles estão agora. Quais eram as outras opções antes de tomar certas decisões que eles estão apresentando. Nós também temos a necessidade de apresentar uma informação mais contextualizada sobre onde está o projeto agora, em que ponto está e qual é o impacto que o projeto tenta alcançar. Mas, em geral, eu acho que o júri concorda que foram projetos muito bons, muito bem apresentados de forma muito boa, com ambições, como nós precisamos que seja. Temos muitas possibilidades e é claro que também há diversas etapas envolvidas daqui por diante para encontrar assistência técnica ou financiamento necessário para cada um desses projetos. Obrigada. Obrigado, Joana. Muito obrigado a todos os participantes das 6 cidades, os moderadores e por terem permitido o desenvolvimento dessa sessão com a apresentação dos projetos, e o que significa para cada uma das cidades uma grande oportunidade para melhorar e avançar na busca de financiamento para a implementação dos seus projetos. Sem mais, agora eu passo a palavra para Esteado e Clay. Muito obrigado a todos os moderadores e apresentadores. São projetos super interessantes. Antes de finalizar, eu quero passar para Andy, para as palavras finais. Andy, você tem a palavra. Eu só queria dizer que eu não quero tomar muito mais do tempo de vocês. Eu sei que vocês estão todos exaustos depois desses pitches, mas eu queria realmente só falar do que vai acontecer nas próximas semanas. Primeiro,
nós temos não só o Summit do C40 em Buenos Aires, mas também eventos sobre financiamento de projetos com o Banco Mundial e outros parceiros, e eventos com o BID, e também há sessões dedicadas a financiamento e uma oportunidade de nós continuarmos a subir o perfil desses projetos. E queremos fazer um esforço conjunto para aumentar a assistência técnica para a implementação de projetos e financiamento para as cidades. É importante nos engajarmos com a governança local. Nós vamos fazer isso em nome de todas as cidades, mas também nos envolvermos com cidades pares e também ouvir as experiências delas para seguir adiante com o trabalho. Hoje também tivemos uma reunião do Comitê de Consultoria Estratégica e uma discussão sobre o que está em jogo nas discussões da COP27 no Egito, em novembro. E essa iniciativa proposta pela presidência egípcia, as 5 diferentes componentes ligando com transporte, água, resíduos, energia sustentável e as opções e possibilidades de nos envolvermos com essa iniciativa, tanto em termos de dar suporte a ela, mas também ver como é que ela funciona indo além da COP27, como é que ela vai se desenvolver, e principalmente com o foco em trazer mais financiamento e custeio para essas regiões, para essas áreas, onde seja mais necessário por parte das cidades e também no nível subnacional. Então, para enfatizar o que acontecerá durante as próximas semanas, um trabalho também em andamento entre o trabalho que a TAP está fazendo, e aí obrigado a Esther e diversos colegas do time do ICLEI que têm dado suporte a essa atividade de forma contínua. Nós temos, então, pensado em como trazer informação entre o pipeline do TAP e outros mecanismos, e o Gap Fund é um dos projetos que vocês acabaram de ouvir, e é uma oportunidade, novamente, de dar suporte às cidades para que elas não tenham que solicitar auxílio diversas vezes para a mesma instalação. E no suporte dos projetos em que estão envolvidos, também identificar oportunidades e agregar oportunidades e podermos também apresentá-las para os investidores finais, depois que a assistência de desenvolvimento de projeto tiver sido concluída. Eu quero agradecer a todo mundo que se dedicou à preparação do pitch, e quero dizer que nós, do Secretariado Global, e também os colegas do ICLEI, nós estamos buscando formas de apresentar e promover não apenas essas oportunidades individualmente, mas também todas as pipelines aos investidores para conseguir implementação. E com a COP no horizonte e com um foco intenso na implementação por parte dos prefeitos da África, existe realmente um foco nesse sentido. E os projetos que já estão nessa fase de implementação é muito animador, e eu espero poder continuar a trabalhar com vocês nesse sentido. Então, só queria dar a vocês essa perspectiva de mais longo prazo. Muito obrigado pelos esforços de vocês durante essa sessão, e também a todos que estão dando feedback. É sempre ótimo ter feedback sobre as nossas ideias, principalmente por parte de um painel de especialistas tão renomados. Muito obrigado. Obrigada, Andy, e novamente obrigado a todos os que estão aqui. Como Andy falou, nós gostaríamos de dar uma perspectiva de longo prazo, e como vocês ouviram, há diversas oportunidades, e nós queremos trabalhar junto com vocês
nesses projetos até a implementação. Com isso, eu quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, por sua participação ativa e desejo uma nova continuação, um novo restante do dia e uma boa noite. Obrigado.